mas nós temos um problema. Nós temos um problema de tempo. O tempo é muito curto para nós podermos tirar toda a essência daquilo que Deus revelou para nós acerca do tema de hoje. E o tema de hoje é muito intrigante, é muito interessante. Alguém sabe qual é o tema de hoje? As 7 trombetas. Essa expressão, os 7, vocês já devem estar acostumados a estudar o livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse apresenta várias sequências de 7. E esse 7, todo mundo sabe, creio eu, é um número muito interessante porque ele representa a divindade. Então nós já tivemos descritos no Apocalipse as 7 igrejas, nós já tivemos os 7 selos, e agora nós chegamos nas 7 trombetas, teremos ainda as 7 pragas e por aí vai. São 7 sempre marcando aquilo que Deus quer nos revelar. E hoje nós vamos então, como eu falei, estudar as 7 trombetas, e eu convido a você a abrir o livro de Apocalipse no capítulo 8. No seu capítulo 8. Está Apocalipse. O final da Bíblia. É o último livro. O livro do Apocalipse, ele além de ser um livro cheio de imagens, de simbolismos, ele nada mais, nada menos é do que um retrato daquilo que o povo de Deus passa aqui nesta terra e aquilo que está guardado para ele no céu. Então o Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele tem uma estrutura muito peculiar. O livro do Apocalipse é um livro de poesia. Só que quando nós falamos poesia, nós entendemos algo como Carlos Drummond de Eu acho que é 8, 12, algumas né? músicas que nós conhecemos de grandes autores do mundo ocidental. Mas a poesia para o povo do Oriente é um pouco diferente. A estrutura do livro do Apocalipse, por exemplo, ela é um quiasma, que é uma estrutura espelhada. Aquilo que existe nas extremidades tem muita relação, e por aí vai, chegando até o meio, que é uma estrutura central do livro. E existe uma parte do livro de Apocalipse, que é a parte histórica. A primeira metade, praticamente, do livro do Apocalipse é conhecida como a parte histórica. A segunda parte, a parte escatológica, a parte profética, de eventos mais ligados com o que irá acontecer. As trombetas estão relacionadas, elas estão incluídas na parte histórica. Então, como nós já estudamos aqui, as 7 igrejas relatadas no livro de Apocalipse, está alto, né? Está baixo? Está bom agora? As 7 igrejas que o livro de Apocalipse descreve, elas representam 7 períodos históricos que a igreja de Deus passa nessa terra. Nós já vimos isso. Depois, os 7 selos também nos relatam períodos históricos que a igreja, que o povo de Deus passaria por esta terra. As 7 trombetas não vão fugir disso, até porque existe um princípio de interpretação profética que é chamado de paralelismo. Isso é apresentado no livro de Daniel e também aqui na parte histórica do livro de Apocalipse. E as 7 trombetas estão dentro desse sistema de paralelismo. As 7 trombetas, portanto, irão representar aquilo que o povo de Deus passará aqui na terra. Em especial, o povo de Deus na sua forma mais triste, que é o povo de Deus apostatado. Infelizmente, as trombetas nos trazem isso. Infelizmente, a gente pode constatar que a igreja de Deus, em diversos momentos, ela se afastou do seu mestre, ela se afastou do seu Deus. Se nós observarmos, existem alguns paralelos, como eu falei, semelhantes e de diferenças entre, por exemplo, os 7 selos, que é a sequência de 7 que vem imediatamente anterior às 7 trombetas. Se nós formos observar com detalhes, os 7 selos são divididos em 2 partes. Um conjunto de 4 e um conjunto de 3. Os 4 primeiros selos, eles formam um bloco que relata os 4 cavaleiros. E se nós olharmos as trombetas, nós vamos ver isso com um pouco mais de detalhe, ela também é dividida em 2 blocos, de 4 e de 3. E os 3 blocos finais representam ais. Ais que são terríveis momentos pelo qual o povo de Deus iria passar. As 3 trombetas finais. A gente observa no relato dos 4 selos que entre o 6º e o 7º selo existe um intervalo.
E ali naquele intervalo é relatado 4 anjos que estão segurando os ventos para que eles não soprem sobre a terra. Nas 7 trombetas, na 6ª trombeta, nós vamos ver também que existem 4 anjos que estão atados, que eles estão segurando, eles estão um ligado ao outro na região do rio Eufrates. Só que os 4 anjos que estão lá relatados entre o 6º e o 7º selo, eles seguram os ventos para que algo aconteça, que é o selamento do povo de Deus. Só que os 4 anjos daqui das trombetas, eles são soltos para fazer uma obra de destruição e morte. Existe essa diferença aí. No 7º selo, nós observamos silêncio no céu por um período. Na 7ª trombeta, nós vemos relatado cânticos e altas vozes. Então a gente sempre vai ver esse paralelismo. Nós estamos aqui no meio entre 3 conjuntos de 7, como eu falei, são os 7 selos, nós vamos analisar as 7 trombetas, e um pouco mais adiante, na parte já escatológica, nós vamos observar as pragas, as últimas pragas a cair na terra. Algumas pessoas, inadvertidamente, confundem as 7 pragas com as 7 trombetas. Porque, afinal de contas, as trombetas também trazem morte, destruição e juízo. Só que, diferente das pragas, aquele juízo que as trombetas relatam são juízos de advertência. Diferente dos juízos finais, que o Apocalipse vai relatar um pouco mais à frente. Portanto, quando a gente vê na Bíblia coisas, narrativas relacionadas a trombetas, nós sempre vamos ver que elas anunciam algo. E elas sempre aparecem na Bíblia, principalmente lá em Números no capítulo 10, apresenta o intuito de se usar trombetas, principalmente com fins bélicos e espirituais. O dia do juízo, por exemplo, ele era anunciado 10 dias antes com toques de trombeta, anunciando que dali a um tempo o juízo, o Yom Kippur, aconteceria, o dia da expiação. Então as trombetas nos trazem juízos, mas são juízos de advertência. É uma mostra daquilo que irá acontecer, para que pessoas analisando os juízos que as trombetas trazem, alertem-se para que elas fiquem atentas para não sucumbir aí sim no juízo final, na sequência de juízo final que irá acontecer mais à frente, com as 7 pragas. Então, estando com o livro aberto no capítulo 8, nós vamos ver que a partir do verso 2 começa o contexto do surgimento das trombetas, e nós vamos ler junto. Capítulo 8, verso 2, diz assim: Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Se nós observarmos até aqui o relato, nós vemos descrito claramente um cenário que acontece no santuário celestial. Aliás, a figura do santuário, a imagem do santuário celestial é uma presença constante no livro de Apocalipse. Parece que todo ele se passa tendo como pano de fundo ou como moldura o santuário celestial. Isso já acontecia lá no começo do livro, quando João tem uma visão e vê o seu mestre, Jesus, caminhando entre os candeeiros. E, vez ou outra, nós somos lembrados, nós somos alertados, existe uma imagem para nós de que tudo o que está sendo descortinado na frente de João tem como palco o santuário. E aqui não é diferente. Nós vemos aqui um anjo oferecendo incenso junto ao altar de incenso na frente do trono de Deus, fazendo relação com o santuário celestial, que era exatamente o altar de incenso que ficava diante do véu, um pouco antes do lugar santíssimo. A esta semelhança, nós vemos essa imagem e nos traz paz, porque o incensário de ouro, o incenso, aquele cheiro agradável subindo,
nos dava a certeza àqueles que observavam esse evento, esse acontecimento, de que as orações do povo estaria subindo e chegando até o trono de Deus com essas orações intercessórias pelo povo. E aqui o capítulo 8 nos traz alento ao coração mostrando essa imagem. E se nós continuarmos a leitura, aqui no verso 5 diz assim: e o anjo que estava naquele trabalho de oferecer incenso ali no altar, tomou um incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. De repente o cenário muda, e é repentino. Aquele anjo que oferecia esse incenso, com oração de intercessão, resultado das súplicas dos filhos de Deus, de repente ele pega aquele mesmo incenso e o lança sobre a terra, avisando, já antecipando e nos fazendo antever que juízos cairiam sobre a terra. E em seguida, os anjos começam, os 7 anjos relatados aqui, começam a tocar as suas trombetas. A primeira está relatada no verso 7. Diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a erva verde. Irmãos, se nós partirmos do pressuposto de que as 7 trombetas, que se encontram na parte histórica do livro do Apocalipse, relatam fases pelas quais a igreja iria passar na terra, nós precisamos começar a procurar alguma coisa relacionada à história do povo de Deus aqui na terra que se encaixe aqui. E nós vemos que, como as trombetas anunciam juízos, elas são pré-juízos daquele juízo final que irá acontecer mais à frente. E estando relacionado com o povo de Deus em apostasia, a gente pode até se perguntar: mas por que será que Deus traz juízo sobre o seu próprio povo? Por que será que Deus, que é todo amor, ele não tem amor por nós, ele é amor, por que será que ele traria juízo sobre o seu povo? Ainda mais um juízo que não é a hora de acontecer, um juízo para nos advertir de alguma coisa. Será que ele não poderia enviar profetas para isso? Conclamar o povo para que mude de atitude, etc. Quando nós indagamos sobre isso, nós podemos pensar, principalmente aqueles que são pais, quando algo acontece com os nossos filhos e nós precisamos alertá-los fortemente sobre alguma coisa, que às vezes uma palavra não resolve, ou às vezes aquilo que vamos falar com eles precisa de urgência. Por exemplo, se nós temos um filho pequeno brincando na porta de casa e ele de repente, como é típico das crianças, começa a correr e vai para a rua movimentado, nós não temos muito tempo para sermos carinhosos e afetuosos e falarmos de forma branda com ele. Nós temos que gritar. E às vezes, dependendo de situação, nós temos que ser muito enérgico com os nossos filhos. E Deus é um pai que ama aos seus filhos mais do que um pai aqui na terra ama os seus. O amor de Deus não se compara a isso. Então, às vezes, como diz o próprio Apocalipse, ele admoesta e pune e castiga aqueles a quem ele ama. Ele precisa fazer isso. E para nós entendermos essas trombetas sob esse enfoque, nós precisamos, como eu falei, encontrar um período em que houve uma turbulência com o povo de Deus. Para começar, existe uma dica que a própria Bíblia nos diz. Deus nos alerta lá em 1 Pedro, no capítulo 4, de que o juízo de Deus começa por onde? Pela sua própria casa. Os juízos de Deus começam com os seus, pela sua própria casa. Então, como nós vemos aqui o relato da primeira trombeta, que quando o anjo a toca, houve saraiva e fogo de mistura com sangue, o que vocês conseguem imaginar por saraiva e chuva misturada com sangue? É algo bom? É um período de paz e tranquilidade? Isso aqui nos traz guerra. Isso aqui nos traz guerra. Que se o juízo começa pelo povo de Deus, é um juízo que se abate
sobre os primeiros cristãos. E assim como aconteceu com as primeiras igrejas, a começar pela primeira igreja, o primeiro selo, nós devemos encontrar esse período aqui no primeiro século. Quando foi que o povo de Deus sofreu uma grande chuva de saraiva misturada com sangue? No primeiro século. Qual foi o primeiro golpe que a igreja recebeu? Alguém pode dizer? Pode falar sem medo. Vou dar uma dica, foi no ano 70. A invasão dos romanos e a consequente destruição de Jerusalém. Ali, o povo de Deus que havia rejeitado a Cristo, que já no ano 34, ao apedrejar Estevão, externou o fato de não querer seguir aquele mestre, de não querer a Cristo, o povo de Deus, o povo descendente de Abraão, sofreu a primeira advertência que serve para nós hoje. Que serve para nós. Aqui, essa saraiva de mistura com sangue e que foi atirada à terra, nós podemos relacionar já no primeiro século com a invasão de Roma e a consequente destruição de Jerusalém. E o interessante é que quando nós vemos os relatos aqui das trombetas, nós sempre vamos ver que esses juízos atingem a terça parte de alguma coisa. Se é a terça parte, é tudo? Não, o juízo não é universal. Não é em toda a terra ainda um juízo de advertência. São juízos advindos da trombeta. A advertência sempre sobre uma pequena porção da terra. E aqui nós podemos relacionar exatamente com a destruição de Jerusalém. E ele diz assim, lá no finalzinho do verso 7, foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e de toda a erva verde. Se nós olharmos um pouco mais atrás, sempre o povo de Deus esteve relacionado à árvore ou à erva. Isso está lá no livro de Isaías, isso está lá no livro de Jeremias, que compara o povo de Deus a uma oliveira. Sempre, nos Salmos, eu tenho anotado aqui, nos Salmos, Salmo 1, Salmo 52, Salmo 92, Lucas 13, quando Jesus encontra com a figueira, vocês lembram? Ele encontra a figueira e diz, essa figueira não dá frutos, relacionando aquilo ao povo dele, que não produzia os frutos que ele esperava. E ele, inclusive, manda secar aquela figueira. O povo de Deus, muitas vezes, na Bíblia, é associado à erva ou à árvore. E é exatamente sobre isso, sobre o povo de Deus, que essa primeira trombeta adverte sobre os juízos que viriam. Seguindo o toque da primeira, vem a segunda trombeta no verso 8, diz assim, o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Novamente aqui, nós vemos juízo. Quando o anjo toca a segunda trombeta, uma grande montanha em chamas é atirada no mar. Mar, nós já sabemos o que significa. Águas são povos, muita gente, um grande acúmulo de pessoas. E montanha? Monte. A Bíblia normalmente faz referência a monte, a um reino, a um país, a uma nação. Tanto que lá em Daniel 2, quando a estátua é atingida por uma pedra, ela é esmiuçada e aquela pedra cresce e vira um grande monte, que na realidade é o próprio povo de Deus, é a nação de Deus, que se perpetua por toda a terra. Babilônia, também no passado, foi chamada de monte, eu tenho anotado aqui também. Em Jeremias 51, Babilônia é comparada a um monte. Então nós vemos nação ou nações atingindo uma grande concentração de pessoas. Em seguida, a tragédia de Jerusalém. Aonde nós poderíamos encaixar, então, o povo de Deus, como eu falei no começo, apostatado, sofrendo essa tribulação aqui? Nós podemos associar isso à queda do Império Romano.